Oiê, eu tô aqui para apresentar o segundo vídeo do terceiro módulo do projeto Gaia Nefelibata, Filosofia em Território Virtual. Esse terceiro módulo tem como tema o si mesmo, identidade e diferença no coração da subjetividade. E nesse segundo vídeo, a professora Cristina explica os conceitos de mesmidade e ipsidade e ainda discute as noções de caráter, hábito e promessa, que ajudam a entender as relações entre as duas dimensões que compõem a identidade pessoal. Espero que vocês gostem desse segundo vídeo do terceiro módulo, curtam o projeto Gaia Nefelibata nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal no YouTube com a palavra professora Cristina. Bom, olá a todas e a todos. Hoje a gente vai ter aqui o nosso segundo vídeo, né, do módulo 3. Eu vou falar hoje sobre mesmidade e ipseidade, né? Então, falar desses dois conceitos tem o objetivo de explicar como que o si mesmo como o outro, a obra que eu escolhi para homenagear, ela vai lidar com o problema da identidade pessoal. Vocês devem lembrar que no vídeo anterior eu falei que essa obra, né, o si mesmo como o outro, aborda a subjetividade em várias dimensões, né? E hoje eu vou focar especificamente numa discussão que o Ricoeur definiu no prefácio como sendo a segunda intenção filosófica do si mesmo como o outro, né? Então, no meio de 3 intenções filosóficas, essa é a segunda, né? E foi a que eu escolhi, né? Bom, então eu vou fazer uma exposição do 5º estudo, né? A obra possui 10 estudos, que são como se fossem grandes capítulos, né? E é nesse 5º estudo em que o Paul Ricoeur basicamente propõe uma reflexão sobre a identidade pessoal que começa por uma revisão do termo identidade, né? Então, nessa revisão, ele vai se dar conta de que a palavra identidade, quando ela é aplicada a pessoas, ela possui 2 sentidos, e são esses 2 sentidos que é preciso separar: identidade idem, ou mesmidade, identidade ipse, ou ipseidade, né? Para o Ricoeur, muito do problema da identidade pessoal repousa numa falta de clareza sobre esses 2 sentidos, né, de identidade. Então ele faz essa análise e ele expõe as armadilhas conceituais nas quais alguns filósofos anteriores a ele, né, acabaram caindo, né, quando eles refletiram sobre a identidade pessoal. Por quê? Segundo o Ricoeur, porque eles não atentaram para essa distinção, né? E então ele vai fazer isso no 5º estudo para preparar o terreno para, no 6º estudo, ele apresentar a sua proposta efetiva para o problema da identidade pessoal, que, como muitos de vocês já devem ter ouvido falar, é a tese da identidade narrativa, que vai ser o nosso tema do próximo vídeo, né? Bom, então eu vou explicar um pouco essa análise do conceito de identidade, né? Essa separação entre identidade idem, ou mesmidade, identidade ipse, ou ipseidade. Quando o Ricoeur separa esses 2 significados de identidade, ele quer dizer o seguinte, né? Que quando a gente coloca aquela pergunta que a gente falava no vídeo anterior, né, sobre a permanência da pessoa ao longo do tempo, né, será que ela permanece quando tantas coisas mudam, né, ele quer chamar a atenção para o seguinte: olha, pode ser que a resposta não seja tão simples, né, como sim ou não, né? Por quê? Porque a gente tem que considerar que quando a gente está falando de pessoa, existem 2 formas de identidade, quer dizer o seguinte: 2 formas de permanência no tempo, né? Então, o que seria a identidade idem, né? Ou mesmidade? É aquela forma de permanência no tempo que ela se dá nos moldes de ser o mesmo, ser o igual, ser um, né? A gente costuma dizer, né, com base aí no Ricoeur, que na falta da mesmidade, a gente vai dizer o seguinte: olha, não se trata do mesmo indivíduo, mas é um outro, né? O indivíduo não é igual a ele mesmo, mas ele é desigual. O indivíduo não é mais um, não se trata de um indivíduo, a gente está falando de 2, né? Se não tiver a mesma idade, né? A mesma idade é quase como que um carimbo, né? A marca da pessoa, aquilo que aparece, né? Já a identidade ipse, ou ipseidade, é uma outra forma de permanência no tempo que ela não se reduz a nada que lembre, nem de longe, um substrato. Por quê? Porque a ipseidade, ela é uma permanência, só que ela é mais dinâmica, né? Então, ela vai se dar dentro de uma distensão temporal, né, mantendo aí uma certa continuidade, né? Quando
se faltar a ipseidade, a gente vai dizer o quê? Não que o indivíduo é outro, mas que ele é descontínuo consigo mesmo, né? Rompeu aquela continuidade, né? Vocês vão lembrar, né, que no outro vídeo, muito rapidamente, eu trouxe um pouquinho da proposta do Locke e do Hume para o problema da identidade pessoal, né? Para o Ricoeur, os dois cometeram equívocos ao responderem ao problema da identidade pessoal, porque eles não atentaram para essa distinção fundamental entre idem e ipse, né? Então, o Locke, ele, segundo o Ricoeur, ele começa bem a sua análise. O que significa começar bem? Significa enxergar as duas dimensões da identidade, né? Muito embora ele não use os termos, né, o Locke, o Ricoeur enxerga ali que sim, ele está se referindo tanto à mesmidade quanto à ipseidade. Precisamente no momento em que ele vai apoiar a permanência da pessoa no que ele vai chamar lá de uma identidade consigo mesma, né? Por meio da memória, né? Então, vocês vão lembrar que para o Locke, né, se a pessoa no presente tiver a mesma consciência que ela tinha das ações passadas, então ela é a mesma pessoa, não precisa permanecer nenhuma substância, né? Então, essa comparação, né, consciência de agora, consciência passada, ela remete à mesmidade, né? Então, é uma mesma consciência. Então, o Ricoeur fala, ele atendeu à mesmidade. E também ele atendeu à ipseidade no começo do texto, né? Quando ele admite uma temporalidade, né? Então, esse trazer as memórias passadas de volta, né? Ele já vai remeter à ipseidade, que é essa forma de permanência mais dinâmica que admite uma distensão no tempo, né? Então, aquela forma de permanência que é uma continuidade, né? E não exatamente uma coincidência, né? Então, não é exatamente a mesma consciência de agora, a mesma consciência passada que volta no agora, né? Mas é uma consciência contínua, né? Então, segundo o Ricoeur, o Locke ele atendeu a essas duas dimensões da identidade, né? O equívoco vai começar quando o Locke paulatinamente vai dando prioridade à ipseidade, né? Não tem nenhum problema em você priorizar uma dimensão da identidade na sua análise, né? O problema é que ele teria feito isso de um modo não muito claro, né? Então ele vai priorizando a ipseidade, mas acreditando, né? Pelo menos transparecendo na sua obra, que ele estava lidando ainda com a mesma idade, né? Então vamos tentar explicar isso melhor, né? Num primeiro momento, a identidade ela era testada por um tipo de reflexão instantânea. Então, como a gente dizia agora há pouco, né? Você ter no presente a mesma consciência das ações que você teve no passado, né? Então, é uma reflexão instantânea. Aí está mais perto da mesma idade. Num segundo momento, né? Que a gente está falando ainda do capítulo 27, né? Da obra do Locke, né? Esse privilégio, né, vai dizer o Ricoeur, de uma reflexão instantânea, ele vai ser estendido à totalidade da memória. E aí é como se sorrateiramente o Locke se deslocasse para o terreno da ipseidade, porque uma coisa é você ter agora a mesma consciência de uma ação que você desempenhou no passado. Outra coisa é você estender esse benefício à totalidade da sua memória, né? Esse deslocamento, ele fica muito claro no momento do texto que ficou bastante conhecido, que é quando ele traz um exemplo, né, de uma troca de memória entre um sapateiro e um príncipe, né? Então, se a memória do príncipe puder ir para o corpo do sapateiro, né, é o príncipe que vai estar lá naquele corpo, né? O que esse exemplo traz para a gente, o povo quer prestar atenção nisso, né? Aquela reflexão instantânea na qual a pessoa trazia a lembrança, né, trazer para a lembrança a recordação das ações passadas, né, que era um instante bem pontual, de repente, sem avisar, ela adquire um caráter mais permanente. Então, como se a memória fosse uma totalidade que fosse para o corpo do sapateiro, né? Então, ela perde aquela ideia de instantaneidade, que é mais ligada à mesma idade, e passa a ter uma duração, né, que quase se assemelha a algo substancial, imaterial, que vai como uma totalidade. A totalidade da memória vai para o corpo do sapateiro, algo mais perene, né? Então essa foi a confusão que, segundo o Ricoeur, o Locke teria feito entre mesmidade e ipseidade, né? Ele elabora a teoria pensando na mesmidade, mas aos poucos ele vai se estendendo e se colocando no terreno da ipseidade, né? No fim, a sua teoria ela acaba tendo de lidar com as dificuldades dos dois tipos de identidade, por ele não ter feito essa separação, né? Com o Hume, a situação foi um pouco diferente, mas também teria tido dificuldades aí nessa distinção entre as duas dimensões da identidade, né?
Bom, segundo o Ricoeur, né, e isso é fácil de concordar, o Hume não reserva nenhum lugar especial para a identidade de pessoas, né? Então, diferente do Locke, né, que você pega o texto dele lá, você vê que tem uma diferença, tem até uma certa hierarquia de sofisticação, podemos dizer assim, né? Quando a gente vai passando da análise da identidade dos objetos, identidade dos animais, identidade dos seres humanos e, por fim, a identidade das pessoas, né? Então, ele observa as peculiaridades de cada tipo de identidade. O Hume não. Ele vai acreditar que todas as elaborações que a gente fizer sobre a identidade dos objetos, ela dá conta perfeitamente de explicar o que acontece com a ideia da identidade das pessoas, né? Então ele não faz uma análise especial para o caso das pessoas, né? Ele trata da mesma forma. Então, dizer se isso aqui é o mesmo objeto, a mesma caneta, né? Ou não, é a mesma coisa que dizer se essa pessoa é a mesma ou não, para o Hume, né? Então, por conta desse movimento, o Ricoeur fala, olha, então parece que ele está no terreno da mesma idade, né? E é nesse terreno que ele vai declarar que a mesma idade não passa de uma ilusão, né? O argumento dele, basicamente, tem duas partes, né? A primeira parte do argumento, ele parte da seguinte premissa: toda ideia provém de uma impressão, né? Isso é um ponto da teoria dele, não só sobre a identidade pessoal, né? Só que não tem nenhuma impressão que se mantenha indefinidamente e sem variação, né? Para assim poder dar origem àquilo que a gente entende como a permanência do eu, né? Algo que permanece indefinidamente sem variação, né? Essa é a primeira parte da argumentação, né? Então, veja, como a ideia de eu, ela não pode surgir de uma impressão, porque não tem nenhuma impressão que tenha essas características que a ideia de eu tem, né? Ele tem então que explicar como surge essa ideia. E aí, na segunda parte da argumentação, né, que a gente já explicou muito rapidamente no vídeo anterior, a ideia de que existe um eu, ela vai surgir de uma ilusão, né, da imaginação. É a imaginação que vai criar um princípio subjacente aí às várias ideias que estão na nossa mente, né, e que se ligam entre si, como a gente falava, né, por meio dos princípios de associação de ideias, né, semelhança, contiguidade e causalidade, né. O Ricoeur vai prestar atenção justamente na primeira parte do argumento do Hume, né? Ou seja, precisamente na parte onde ele diz que ele não encontra, né, nenhuma impressão quando ele se examina, né, quando ele faz esse exame da sua própria mente, né, ele vai dizer: quando eu penetro intimamente no meu próprio eu, né, a gente fica aqui tentado a dizer que seria algo muito parecido com uma introspecção, mas a gente vai se reservar a não usar essa palavra, né, para falar do Hume, né. Bom, então o Ricoeur faz a seguinte pergunta, né, que também já foi feita por outros comentadores do Hume, né. Tá, mas quem faz esse exame, né? Quem é que penetra intimamente no seu próprio eu, né, para verificar que de fato não tem nenhuma impressão que permaneça, né, aos moldes de uma identidade, né. Então a observação do Ricoeur é muito pontual, né, ele vai dizer o seguinte: o Hume, ele acatou a ideia de ipseidade, só que ele não se deu conta, né, e ele recorre à ipseidade sem perceber para refutar a mesmidade, né. Então esse eu que se autoexamina é precisamente a identidade ipse, né, que vai identificar que não tem nenhuma mesmidade, né, mas a ipseidade continua existindo, né. Então, o ponto ao qual o si mesmo como outro nos conduz, nesse ponto, né, é o seguinte: ao provar que não existe mesmidade, o Hume não prova que não exista identidade. Por quê? Porque tem uma outra forma de permanecer no tempo que ele próprio utilizou para sua argumentação, para a primeira parte, né, que também caracteriza a identidade das pessoas. E essa outra forma, ela é diferente da mesmidade, ela é a ipseidade, né. Então, a grande contribuição que o si mesmo como outro vai trazer para o problema da identidade pessoal é essa insistência na separação das duas identidades, né? Nessas duas formas pelas quais as pessoas se mantêm as mesmas ao longo do tempo. O Ricoeur, é importante dizer, ele não vai abolir a mesmidade, né? A gente não pode dizer que ele vai se decidir pela ipseidade, muito embora a ipseidade ocupe bastante ele na sua análise, né? Agora, o que o Ricoeur pretendeu foi defender que toda reflexão sobre a identidade pessoal, que não considerar essa distinção, ela vai acabar caindo em muitas confusões, né? Então, para ficar mais clara essa distinção entre essas duas formas de permanecer no tempo, né, que, no entanto, elas se relacionam, então,
identidade idem e ipsi se relacionam, e também já para encaminhar para o final do vídeo, né, eu vou aludir aos dois modelos escolhidos por Riquet para explicar esse jogo entre mesmidade e ipseidade, que são o caráter e a promessa. Então, falando primeiramente sobre o caráter, né, bom, é importante só sublinhar que o tema do caráter, ele não aparece no si mesmo como o outro pela primeira vez, né. O Riquet já refletia sobre o caráter desde 1950, quando ele publicou o primeiro tomo da sua Filosofia da Vontade, né, que se chama O Voluntário e o Involuntário, ainda sem tradução para o português, né. A ideia de caráter vai voltar de novo 10 anos depois, em 1960, né, quando ele publica o segundo tomo da Filosofia da Vontade, no primeiro volume, que é o Homem Falível. Ele volta a essa discussão e sempre mudando o ponto de vista, algumas coisas na sua perspectiva, né. Para os nossos propósitos aqui, eu vou me ater à última conceituação de caráter, que é essa que ele traz no si mesmo como o outro, né. Bom, então, o que é o caráter para ele no si mesmo como o outro? O conjunto das marcas distintivas que possibilitam reidentificar o indivíduo humano como sendo o mesmo, né? Então, são as disposições duráveis, né, que a gente forma e mantém ao longo do tempo, né? Então, no caráter estão implicadas tanto a identidade idem como a identidade ipsi, só que elas estão sobrepostas, né? Então, é como se aqui tivesse a ipsi, aqui está idem, né? E elas estão sobrepostas. Só que a idem é a que aparece com mais visibilidade. Não quer dizer que a ipsi não está ali também implicada. Vamos tentar explicar isso. Eu fiz um esqueminha, né? Então, a identidade idem está em azul, né? Identidade ipsi em vermelho, né? E olha só, elas estão sobrepostas, né? E a idem, né? A mesmidade é aquela que aparece, né? Mais facilmente, aquela que é mais visualizada, né? Que é o, vamos dizer assim, o jeitão da pessoa, né? Para dizer de uma forma mais coloquial, né? O Riquet vai compreender o caráter a partir de duas noções que explicam como que a gente forma, né, e mantém as disposições duráveis. Então ele pega lá a ideia de hábito e a ideia de identificação adquirida. Eu vou muito brevemente falar a partir do hábito para explicar esse jogo entre idem e ipsi no caráter, né? Quando ele vai analisar o hábito, ele percebe o seguinte, olha, o hábito ele tem dois lados, ele é adquirido e ele também é consolidado. Eu não posso falar de um hábito que não tenha sido adquirido, porque ninguém nasce com um hábito, né? Ao mesmo tempo, eu não posso falar de um hábito que fique para sempre nesse processo de aquisição e que nunca se consolide, porque ele não se torna um hábito, ele tem sempre que ter esses dois lados, né? O Riquet vai falar em termos de inovação e sedimentação. Então, o que é inovação? É o momento da aquisição de um novo hábito, né? Todos nós sabemos como é difícil criar um novo hábito, né? Então, aprender a dirigir, aprender a usar novas tecnologias, praticar exercícios físicos e tornar aquilo um hábito, né? Então, é o momento da inovação. O segundo momento, que já quando esse hábito está consolidado, o Riquet chamou de sedimentação, né? Então é quando o hábito já está, vamos dizer assim, grudado, né, no nosso si mesmo, né? Por assim dizer, são aqueles hábitos mais cristalizados mesmo, né? A gente sabe, né, também que assim como é difícil adquirir um hábito, também é muito difícil a gente se desvincular de um hábito cristalizado, sedimentado, né? Parar de fumar, parar de beber, né? Como é difícil quando aquilo já se tornou um hábito, né? Então, essas duas etapas, né, a inovação ligada aí ao processo de aquisição e a sedimentação ligada aí ao hábito já consolidado, né, ele vai reparar que cada uma dessas etapas, cada um desses lados do hábito remete a um tipo de identidade. A etapa da inovação, ela remonta à identidade ipsi, que é aquela identidade dinâmica, que tem uma história, né? Então, quando eu estou aprendendo uma coisa nova, né, querendo que aquilo vire algo habitual, né, estudando um autor diferente, ou aprendendo a fazer uma nova prática, aprendendo um novo idioma, né, que eu quero me tornar fluente, vamos supor, né? Então, por estar relacionado a essa distensão no tempo, a inovação traz aí o aspecto de ipsi, né? Já na sedimentação, a gente vê mais claramente a identidade idem, ou mesmidade, né? Que é aquela identidade que aparece de um modo mais pontual.
eu dirijo de modo habitual, então é como se aquilo lá fizesse parte de mim, do mesmo, né, daquilo que eu sou, no sentido de idem, né. Embora apareça para o exterior mais esse lado dos hábitos já sedimentados, né, por isso que o caráter vai aparecer, fazer aparecer melhor o aspecto da mesma idade, né, a ipseidade está ali o tempo todo, né, porque não tem hábito que não tenha sido adquirido. Então, momento de aquisição, ipseidade, momento do hábito já cristalizado, mesma idade. Elas se sobrepõem e a mesma idade é o que aparece, mas a ipseidade está ali o tempo todo, né. A promessa é a mesma coisa, no sentido de que estão implicadas as duas identidades, né? Só que na promessa não vai ter essa sobreposição, por isso que a promessa vai ser a figura escolhida pelo Ricoeur para falar da ipseidade. Por quê? Se no caráter ipseidade e mesmidade estão sobrepostas, na promessa elas estão afastadas, então a ipseidade fica mais visível, né, do que no caráter, né. Eu fiz aí outro esqueminha para mostrar, né, então essa separação aí, né, na promessa. Então o que acontece na promessa? Quando uma pessoa promete e se esforça por cumprir aquilo que ela prometeu, é como se a ipseidade tentasse reencontrar a mesma idade, né? Então elas estão distantes, né? E a gente sabe que muitas vezes é muito difícil cumprir uma promessa, né? Não que a gente não tenha sido sincero quando a gente prometeu, acontece também, né? Tem gente que promete fingindo, né? Mas mesmo naqueles casos em que você prometeu sinceramente, honestamente, né? Chama a atenção que existe uma forte inclinação com o passar do tempo em não ter a mesma intenção de cumprir as promessas, né, ou cumprir com um pouco mais de dificuldade do que aquele momento em que você efetivamente prometeu, né? Então, quantas promessas, né? E exemplos aqui não faltam, né? Vou te amar até a morte, eu nunca vou te esquecer, eu vou te pagar o dinheiro que você está me emprestando, né? No momento que você faz a promessa, você está ali numa situação de identidade, mesmidade, né? Unificado naquele sujeito, né? O tempo passa, ipseidade vai se distendendo no tempo, né? E você não se identifica mais, né? Com aquele momento em que você estava tão comprometido, né? Com o que você tinha a intenção sincera naquele momento de cumprir, né? Então, quando você se esforça, apesar de não se identificar mais, porque o idem já mudou, né? Então você não se identifica mais com aquele momento que você prometeu, mas você se reconhece naquele momento, né? E diz, não, fui eu que prometi, tem alguém que está contando com que eu cumpra essa promessa, né? E aí você cumpre a promessa mesmo sem estar com aquele empenho todo, né? Isso mostra esse esforço da ipseidade, né, de manutenção de si, né? Então, o esforço por cumprir uma promessa, ele vai revelar um dos traços mais marcantes dessa dialética entre a mesmidade e a ipseidade. Só que essa dialética não acaba aqui, o vídeo acaba, mas a dialética não acaba, né? E eu vou desenvolver ela um pouco melhor no próximo, onde eu vou falar da narrativa, né? Então, na narrativa, a gente vai continuar falando um pouco dessa dialética, que para o Ricoeur é o lugar privilegiado do desenvolvimento dessa dialética entre os dois tipos de identidade que estão o tempo todo concorrendo para a identidade pessoal. Obrigada.